E lá no último vídeo eu compartilhei uma opção de café da manhã, tipo uma fritada de forno, para mais ou menos 4, 5 dias. E eu mencionei que a minha rotina de alimentação estava um pouquinho caótica, então eu queria organizar um pouquinho o meu cardápio, preparar algumas coisas com antecedência. E ontem, então, eu preparei alguns ingredientes para o meu almoço, para mais ou menos 4, 5 dias. E hoje eu vou mostrar então pra vocês aqui o que eu preparei. E sempre que eu planejo ou preparo os meus almoços e jantares com antecedência, eu incluo uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e aí bastante verduras e legumes para fibra, vitaminas e assim por diante. Dessa vez então, como fonte de proteína, eu resolvi fazer um frango assado, um frango inteiro. É muito prático. Eu só coloco lá no forno e esqueço, não perco muito tempo temperando, bem simples mesmo. Aqui eu tenho um frango, 200 gramas, e eu vou temperar com um pouquinho de sal, alho em pó, ervas secas e um pouquinho de páprica defumada e azeite de oliva. Super simples. Também já tô lá pré-aquecendo o forno, então antes de começar aqui a temperar o frango, eu pré-aqueço o forno em 210 graus. E aí eu coloco os temperos, já coloco aqui na mesma travessa, já coloco o frango e já tempero ele na mesma travessa que vai pro forno. E aí com a mão eu espalho bem os temperos e agora eu vou levar ele lá pro forno. E o que eu faço? Eu asso ele por 45 minutos, mais ou menos, sem nada, sem cobrir. E aí quando chega mais ou menos nos 45 minutos, ele começa a queimar bastante por cima. Então eu gosto de colocar um papel alumínio, mas aí depende muito do forno, né? O meu forno, ele aquece bastante a parte disso. Geralmente eu coloco o timer no celular, 45 minutos. Quando dá 45 minutos eu vou lá, coloco papel alumínio e coloco mais 30 minutos. O legal de fazer coisas no forno é que enquanto tá lá assando, né, você já pode começar a preparar outros ingredientes. Então, enquanto o frango tá lá assando, agora o que eu vou preparar é a minha fonte de carboidrato e eu vou fazer um arroz, que é um arroz jasmine, que é um arroz super grudento. Eu amo esse arroz, gente, amo mesmo. Então, o arroz eu faço super simples, eu coloco numa panela, vou fazer mais ou menos 1,5 xícaras aqui. E aí eu coloco na panela o dobro de água, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite de oliva, só pra fervura não subir. Cubro e deixo cozinhando mais ou menos 10 minutos. Esse arroz aqui é o tempo mais ou menos que ele leva pra ficar pronto. E de verduras e legumes, dessa vez eu escolhi fazer brócolis e cenoura, que eu vou cozinhar no vapor. Também vou fazer, já vou deixar cortadinho, preparado lá na geladeira, abobrinha e pimentão crus, que daí na hora que eu for fazer o meu almoço, eu asso rapidamente na air fry. Então primeiro aqui eu cortei o brócolis em pedaços pequenos, eu já acrescento aqui na cesta de cozinhar no vapor e embaixo dessa panela aqui tem água. Também vou cortar 2 cenouras. E aí eu vou cozinhar aqui no vapor. Cozinho mais ou menos 5 minutos, até eu ver, né, que o brócolis e a cenoura estão macios. Então aqui nesse ponto tava macio, eu retiro, reservo e deixo esfriando. Eu vou guardar esses ingredientes, né, depois na geladeira, então eles têm que estar frios na hora de você colocar nos recipientes. E por último agora eu vou cortar a abobrinha italiana e pimentões. Eu vou cortar e deixar guardadinho lá já na geladeira para quando eu for comer o meu almoço, né, preparar meu almoço, eu só asso rapidamente na air fryer. Nas outras marmitas que eu já compartilhei aqui, geralmente eu já asso os legumes tudo de uma vez e aí a hora que eu for almoçar é só pegar lá na geladeira, mas dessa vez eu resolvi deixar pra assar ali na hora que eu for fazer o meu almoço, porque também é bem rapidinho, né? Eu asso na air fryer, tipo, rapidão tá pronto e fica mais gostoso, mais fresquinho. Então eu só corto aqui, coloco em recipientes, coloco a tampa e vou guardar lá na geladeira. E nesse ponto aqui também o frango já tava prontinho. Ele ficou então 45 minutos sem o papel alumínio e aí eu finalizei e coloquei um papel alumínio por cima por mais 30 minutos. Então no total deu 1h10 minutos. E ficou uma delícia, gente, super prático. O que eu faço agora, eu deixo ele esfriar completamente.
E aí eu pico ele. Se você não tem muita experiência em cortar frango, talvez vai ser uma parte um pouquinho difícil. Eu primeiro corto a coxa e sobrecoxa, depois eu corto a parte da asa e no final eu deixo a parte do peito. Então eu divido mais ou menos ele, cada metade, em 1, 2, 3, 4 pedaços, mas aí, né, vai de acordo com o seu gosto. Eu gosto de guardar ele já assim picado, porque daí na hora que eu for lá fazer meu almoço, eu só pego um pedaço, aqueço e prontinho. Você pode deixar na geladeira por até 5, 6 dias sem problema nenhum, porque tá assado, ou se você preferir, pode congelar. E a hora que você quiser, né, com um pedaço de frango, você retira lá do congelador e aquece. Agora aqui então o brócolis e a cenoura já estavam frios, vou colocar no recipiente e vai lá pra geladeira. E também o arroz. E na hora do meu almoço, o que eu faço, que eu já fiz ontem, eu pego aqui uma porção da abobrinha italiana e uma porção dos pimentões. Eu tempero com sal, ervas secas e um pouquinho de azeite de oliva. Asso lá por 8 minutos em 210 graus. Volto aqui, agora eu vou acrescentar uma porção do brócolis e da cenoura. E também já um pedaço do frango e asso lá, né, pra aquecer, pra dar uma douradinha extra por mais de 3 a 4 minutos. Então, rapidão aqui eu tenho o meu almoço. E aí também eu acrescentei, é claro, um pouquinho de arroz aqui no prato. Aqueci lá no micro-ondas, coloco aqui o frango, as verduras e legumes, um pouquinho desse molho de iogurte. E tá prontinho aqui o meu almoço delicioso e super, super prático. Eu levei mais ou menos 1h30 para preparar todos esses ingredientes. Pode parecer bastante trabalho, mas com certeza a gente nos próximos dias vai me salvar um tempo gigante. Já me salvou, né, ontem e hoje que eu já almocei isso daqui que eu tô mostrando pra vocês. Então vale muito a pena você tirar aí um tempinho no seu domingo pra preparar alguns ingredientes. Isso então era tudo que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Os ingredientes que eu usei, né, no preparo desse cardápio vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quiser dar uma olhadinha. Então, beijos e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo. Bye.